Fala galera, nós estamos aqui batendo um papo com o nosso querido cringe. Não, querido cringe não, é que cringe, falar querido é cringe. Como eu falo? Estamos aqui batendo um papo com o Matheus Ribas. Fica ligado que o restante desse bate-papo aqui você vai gostar bastante. Matheus, me fala um pouquinho de você. Quem é você? De onde você veio? Quantos anos você tem? Conta essa história pra mim, Matheus. Então, eu sou o Matheus e meu nome não é que nem o da Bíblia, é com H, Matheus com H. Ah, então faz toda a diferença. É, faz muita diferença. Tem muita gente que erra, né? Ah, é. É incrível, às vezes as pessoas que conhecem há 10 anos erram lá. É inadmissível não normal. colocar o... Não, o seu tem um H. É, tem H. É inadmissível. Alguém já te chamou de Matheus sem H? Ah, chamar é Chamar é fácil, né? Que é pronunciamento. Não muda muita coisa. Não tem diferença Não muda na muita pronúncia. coisa, não. Entendi, mas alguém já escreveu o seu nome errado. Direto. Direto? Na escola, todo mundo escreve errado seu nome. É, normal, tem no WhatsApp. Então, eu tenho 17 anos, né? Eu nasci em Jales, que é lá pro interior de São Paulo. E eu vim pra cá, pra Campinas, no caso, né? Com 2 anos, eu vim pra cá. Aí eu vim pra igreja do Salva quando eu tinha uns 4 por aí. 4 anos. E desde lá eu tô aqui até hoje. Desde 4 anos aqui no pessoal? É. Tudo bem, então você já passou pelo Movie Kids Já, e agora tá... Quando eu passei nem era Movie Kids, era Miga ainda. Como que é? Miga. Ministério Infantil e Girando Adoradores, alguma coisa assim. Entendi. Eu tenho 30 anos só de igreja, mas a minha memória não é uma das coisas mais, assim, marcantes em mim. Aham. Entendi. Desde os 4 anos você tá aqui firme na igreja. E você é filho de quem? Filho do Célio e da Viviane. E em relação com o seu irmão? É complicado, então, né? 11 anos de diferença, É, né? complicado, porque às vezes você quer abraçar, às vezes você quer socar. Entendi. Né, É uma mas- variação de humor durante o dia. Durante várias vezes, assim, durante o dia. Eu também. Perco a paciência muitas vezes durante o dia com ele, mas É mesmo? assim. Você é um cara que perde a paciência fácil assim? Na verdade, não. Mas o meu irmão, ele tem um dom, assim, de tirar a paciência rapidamente. Ah. Só ele consegue fazer isso. Ah, mas é coisa de irmão isso É. mesmo, né? Eu também tenho diferença com a minha irmã Fernanda de 11 anos, né? Assim, exatamente como você, 11 anos de idade é a diferença. Mas a gente começou só um pouquinho mais, quando eu, assim, na minha fase, eu tinha mais ou menos 18 anos e ela 9 ali que começou o negócio, a gente começou a brigar um pouquinho mais. Só pra constar, você quebrou o meu dedo. Mas eu não vou contar o motivo, tá, Fernanda, pelo qual você quebrou o meu dedo. Mas enfim, essas relação de irmão é um misto, né? Um misto. É. A gente ama, a gente quer apertar o É tudo pescoço. extremo, né? Muito amor, muita... É. Você vai servir o exército? Já se alistou? Não. Eu ter vontade assim eu não tenho, mas tipo, se eu fosse servir também, de boa, sabe? Não ligo de ter que servir. Mas se fosse escolher, eu não iria não. Mas você já se alistou? Ainda não. É quando faz 18 mesmo, sabe? É. Assim. E Matheus, você tá aqui na igreja desde 4 anos, então nós estamos falando de 13 anos, é isso, né? Tá com 17? É. Não sei. E o Nossa, que... muito difícil. E hoje você participa, você está no Ministério de Louvor, né? O que te trouxe o Ministério de Louvor? O que te faz você participar, você querer estar no Ministério de Louvor? O que te trouxe para esse ministério? Eu sempre gostei muito de música, né? E eu sempre gostei de adorar a Deus, sabe? Tipo, desde quando eu era pequenininho, né, eu já adorava. O momento que eu mais gostava da igreja, do culto inteiro, era que tava tendo louvor, sabe? Eu curtia demais quando eu era moleque, né? E eu sempre tive esse desejo no meu coração. Tanto é que eu não sei quando foi, eu acho que eu tinha uns 10 anos, quando eu ganhei meu primeiro violão, que foi do meu avô. Olha que Meu avô me legal. deu. Aí eu comecei a tocar violão, fiz um pouquinho de aula e depois foi indo, né? E hoje você toca umas musiquinhas aí na sua casa? Toco. Aqui também você toca, Toco. né? Faz quanto tempo você tá no Ministério de Louvor? Peraí, eu tenho, eu acho que 13 anos por aí. Nossa, 17 anos parece assim 4 uma anos. longa vida, né, Matheus? Você já É. tem história pra contar do 4 aos 3, já fui do Miga. Então, Matheus, a gente falando do Ministério de Louvor, você falou que sempre gostou de música, ganhou seu violão com 10, 11 anos.
e hoje você ministra aqui, e a sua mãe também ministra no louvor. Vocês começaram praticamente na mesma época ministrando, ou sua mãe veio antes ministrando? Nossa, minha mãe faz bastante tempo, ela não sei justamente quando, acho que foi em 2012, se eu não me engano, faz acho que 9 anos. Bastante tempo também. Eu me lembro, algum tempo atrás, não sei exatamente quanto tempo, você cantou uma música com a sua mãe, num culto de quinta-feira, nossa, né? é verdade, não lembrava. Vocês dois se tocando e cantando, e ela cantando junto também. Foi num culto especial que teve, eu acho que foi tipo um teatro. Eu não me lembro qual culto, eu me lembro desse momento onde vocês dois juntos, né? Você tocando e cantando e ela cantando também. Com certeza é um momento que não sei pra você, mas eu me lembro, tanto que eu não lembro nem qual foi o culto. Mas eu me lembro, eu me lembro dessa cena aí de vocês dois ministrando. Mas quando a gente fala de ministério, a gente sabe que o ministério na igreja é para servir a igreja, né? Para servir nós, de fato, no ministério do louvor, nós adoramos a Deus, é só uma extensão daquilo que acontece em casa, e a gente ajuda e leva a igreja também para esse lugar no altar onde nós já estivemos. E a gente conduz a igreja a estar nesse lugar também onde você já esteve. Você sente isso quando você pega seu violão, seu microfone? O que você sente quando você vem aqui em cima? O que acontece? Como que é o processo de um rapaz, um adolescente, quase jovem já, né? 17 anos, né? Mas enfim, qual que é o processo de você se preparar, você estar aqui ministrando? O que acontece? Eu sempre tenho essa curiosidade, porque eu falava pra você agora há pouco no começo, quem vê clique não vê corre, né? Não vê o que tá por trás, assim, da cena. O que acontece? Qual que é a sua preparação? Como é que você chega aqui? O que você faz para chegar aqui? E desde quando sai a escala, acredito que mandam a escala para vocês, se foi igual no nosso ministério, lá tem uma escala e você vê os dias que você está participando. Mas o que acontece, Mateus? Desde quando você sabe que você vai estar na escala, vai ministrar, até o ato realmente de você estar aqui em cima ministrando. Me conta como que é esse processo. Então, né, esse processo é muito mais do que só chegar e tocar, né? Que nem a gente pensa que você chega e toca. Mas a gente tem que estudar também, né? E buscar bastante Deus, orar, né? Tá em comunhão com Deus, sabe? E buscar também ter uma vida santa, porque não tem como você sair fazendo um monte de coisa errada por aí, você chegar lá em cima, todo bonitão ali, tocar feliz da vida, como se não... Né? Tem que ter um testemunho de vida também, né? Porque como que você vai, por exemplo, chegar nos seus amigos da escola, falar que você toca na igreja, sendo que você só faz merda na escola, né? Tipo, a gente tem que ter essa vida de santidade, né? É também uma responsabilidade muito grande estar lá na frente, né? Porque, querendo ou não, a gente tá bem exposto, né? Ali na frente no altar. E a gente tem que buscar muito, sabe? Orar bastante, sabe? Buscar de Deus. E uma das coisas que eu sempre peço para Deus, né, é que através da minha vida, através do instrumento que eu tô tocando, da minha voz, sabe, que as pessoas possam sentir a presença de Deus, o amor de Deus, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, muito mais do que só tocar uma música da hora, ou o pessoal pular, correr, achar da hora demais, realmente sentir Deus, sabe? Eu acho que essa é a parte mais importante. Muito bem, garoto. Boa, garoto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente quando você tá ali em cima, você sente algum peso, alguma coisa? Porque, de fato, tá todo mundo olhando pra você. Eu sei que, às vezes, a gente entra no hábito, né? Poxa, eu tô aqui todo final de semana, eu chego, eu subo, eu toco desse. Mas você tem noção, assim, que as pessoas estão olhando, os outros adolescentes, olhando pra você, que você é uma referência na igreja? Isso pesa pra você? Tem um certo peso sim, né? Até porque, né, a gente nunca sabe quando estão olhando pra gente e o que as pessoas esperam da gente. Quando você tá no louvor, você tá ligado que tá todo mundo olhando pra você, né? Então, e que as pessoas esperam de você. E eu acho que isso também é uma coisa muito, sei lá, estranha, porque as pessoas olham pra lá, tipo, um cara tocando, cantando, sei lá, fazendo aquilo. E não, geralmente as pessoas acham que, tipo, você tá lá, você é tipo um pastor totalmente espiritual, você não
você não ri, você não dá risada, você não... Não vai no banheiro. Não vai no banheiro, não vai jogar bola. Essa coisa do banheiro aí é um pouco... né? Normalmente a gente vai. Mas aí, depois você vai conhecendo as pessoas, né? As pessoas percebem que a gente também é normal, né? Tipo, não é... sei lá... eu acho que é isso, né? Porque eu acho que às vezes coloca como se estivesse num degrau diferente e esquece a humanidade da gente também. Sim. Mas que não tira a nossa responsabilidade de nós sermos referência de fato. E que as pessoas têm que olhar para nós e enxergar Deus em nós. Enxergar a bondade de Deus em nós. Porque muitas vezes a gente escuta assim, não olha para mim não, que eu sou humano. Somos, mas nós escolhemos estar na frente. Né? Então nosso testemunho tem que andar na frente, né? Tem que dizer algo sobre nós. Por isso que no começo eu falei para você contar a sua história, aí a gente falou, mas eu não tenho uma história, não fui drogado, mas é a sua história, né? É aquilo que te trouxe, o que te trouxe até aqui, né, Matheus? O que fez hoje, nesse dia 14, hoje é dia 14, né? É dia 14? Deve ser. Eu não sei. Que dia que é hoje? Não sei, mas é na sexta-feira que vai sair esse... não sei que dia que vai ser, mas de saber que o que nos trouxe até aqui, não é o que te trouxe até aqui, Matheus, não é o que vai te levar até lá. Então aquilo que fez você chegar até aqui, você precisa todo tempo estar se reinventando, todo tempo buscando a direção de Deus, porque até aqui, beleza, te trouxe, mas você tem mais um caminho para seguir. E que aí você precisa de novas experiências, nova direção de Deus, novas ferramentas, e Deus está sempre disponível para entregar isso para a gente. Então, eu comecei fazendo essas perguntas, né? Porque quando a gente está em cima, no altar, às vezes a gente entra nessa rotina, nesse hábito, né? E acaba esquecendo muitas vezes qual que é o nosso papel, por que a gente está aqui, por que você faz o que você faz. Por que você ministra aqui? Por que você pega seu violão e você canta? Por quê? Às vezes no dia a dia, nossa rotina, a gente deixa de se fazer essa pergunta. E a gente começa a achar que é sobre nós. E não é sobre nós. Mas não tira a nossa responsabilidade de nos prepararmos para isso. Às vezes a gente fala assim, não, é sobre Deus, é tudo para Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. Mas a gente também não entrega para Deus, a gente não faz aquilo que Deus espera de nós, que é um preparo, tanto técnico, né, tanto espiritual, etc. Deus espera de nós um preparo para poder entregar o melhor para Ele. A nossa vida de altar, nossa agora no EI, que você é um adolescente também, e que diz muito, né, que as pessoas estão olhando para você e tomando você como referência. Isso é muito bom. E que quando eu perguntei para você se trazia algum peso, que era para entender realmente, porque tem que sentir, poxa, que privilégio. As pessoas podem olhar para mim e eu posso ser referência para outras pessoas. Então que isso, meu desejo, que isso fique sempre latente no seu coração, que você tenha uma responsabilidade no altar, né, de trazer a glória de Deus, de ensinar as pessoas, e que para as pessoas continuarem olhando para você mesmo, Matheus, porque você carrega o Espírito Santo, que as pessoas possam ver a bondade de Deus através da sua vida, meu garoto, nunca esqueça disso. Mas por falar nisso, o tal de Marcelo Giono, que é o líder do EIC, junto com o André, eles propuseram aí um Paranauê de ler a Bíblia agora, de ler, que é até o próximo ano, acho que é um ano, não lembro exatamente, mas ler a Bíblia toda, e nós começamos pelo livro de Mateus, que é o seu nome também, para ninguém esquecer, só como você disse, não tem o H nesse livro. E você está participando dessa leitura, Matheus? Como é que tá? Inclusive eu já até postei fotinha lá. É mesmo? De ler na Bíblia, né? Todo dia um capítulo por dia. E você, assim, agora vai precisar ser sincerão, hein? Sempre, Deus tá vendo. Mas esse hábito da leitura, isso não tem certo ou errado, não estou falando isso aqui, mas esse hábito da leitura agora, ele veio por conta desse desafio, né, que o Marcelo e o André e suas esposas propuseram, ou isso já era, você já lia algum outro livro e agora mudou para ler Mateus porque é um desafio conjunto aqui da igreja? Pode ser sincero, hein? Então, vou falar a verdade aqui. Por favor. É que eu não curto muito ler, certo. Não curto. Então não é uma coisa que eu falo, nossa, vou ficar 1 hora, 2 horas lendo, que eu gosto, acho interessante, eu não gosto muito.
Mas ler a Bíblia, eu acho que a Bíblia é o maior livro que eu li, porque também é gigante, né? E eu não tenho costume muito de ler a Bíblia, quer dizer, ler livros, a Bíblia eu leio. Não. A Bíblia eu leio. Por favor, pode falar. Mas, tipo, livros assim, eu geralmente leio os que a escola pede pra ler, e essas coisas assim. Mas, tipo, de comprar livro pra ficar lendo, eu não tenho esse costume. Não curti. Mas a Bíblia é interessante que é uma coisa que, pelo menos pra mim, é assim. Eu pra ler alguma coisa, eu tenho que ter um ponto pra chegar, sabe? Eu tenho que ter uma meta, assim. Eu já falei bastante com os moleques na célula sobre isso. Tipo, se eu for pegar a Bíblia pra ler, tipo, sem rumo, sabe? Só sair lendo, eu acabo me perdendo e paro uma hora. Tipo, eu não consigo dar continuidade. Mas quando eu tenho, por exemplo, um ponto que eu quero chegar, tipo, uma meta, tipo, eu vou ler, que nem, por exemplo, até agora, vai ler Mateus inteiro, cada dia no capítulo. Aí eu me esforço e me faço cumprir aquilo, sabe? Que eu me propus a fazer. E eu não sei se foi... Acho que no ano passado, não sei se foi no começo... Foi no começo do ano passado, eu peguei pra ler a Bíblia inteira em um ano. Aí, tipo, por mais que eu não tenha essa vontade de ler a Bíblia, sabe? Tipo, eu não tenho vontade de ler assim, por causa que eu me dispus a fazer aquilo, eu fiz um propósito comigo mesmo, com Deus, de estar lendo todos os dias aquela Bíblia. Eu fui me adaptando, sabe? Eu fui pegando o hábito de fazer aquilo. Por mais que eu estivesse cansado, eu lia e ia indo, sabe? E com isso eu consegui acabar a Bíblia inteira em um ano, como eu tinha pensado em fazer. E pra mim, eu funciono muito com isso, sabe? Com uma meta pra fazer. Se eu, por exemplo, for ler a Bíblia e só ler por ler, assim, eu vou me perdendo no caminho, porque um dia eu não leio, aí no outro eu falo, sabe? Não vou ler também, aí eu vou me perdendo, sabe? Entendi. Disciplina, né, Matheus? Disciplina. Quando tem um cronograma que eu tenho que fazer hoje, assim, é muito mais fácil pra mim. Por isso que tem sido muito bom. Né? Quando você diz que às vezes a gente não tem vontade, não tem mesmo, né? Se a gente esperar ter vontade pra fazer alguma coisa, já capaz de ser. A gente tem que fazer o que precisa ser feito mesmo. Exatamente. Mas no livro de Mateus, será que você consegue contar pra gente? Poxa, a gente tá no capítulo 14, é isso, né? Que é um por dia. Qual capítulo mais? Então, eu comecei a ler, o Marcelo falou isso no sábado, comecei a ler a partir do domingo. Certo. Eu acho que eu tô no 11, por aí. Whatever. Mas enfim, a sua leitura até aqui, o que você pode dizer pra mim, assim, o que te marcou nesses 11 capítulos que você leu até agora? Qual foi a parte, aquilo que mais tocou no seu coração? Porque realmente quando a gente faz uma proposta de leitura, né, tem aquele lance do desafio, tem sim, que é muito legal, mas tem também como Deus quer falar através da Bíblia com a gente, mudar alguma coisa na gente, falar o nosso coração. Será que nesses 11 capítulos, o que te marcou? Não precisa ser pode ser 10. Mas se tiver já ajuda. O que te marcou? O que você pode falar desses 11 capítulos do livro de Mateus? Então, Mateus é um livro que eu acho que eu já li várias vezes, né? Então, eu basicamente sei, assim, o que se fala lá. Mas o que eu achei interessante demais, que eu tô lendo agora, é que, tipo, cada vez que você lê... Não, isso é óbvio, né? Cada vez que você lê, você tem uma revelação nova. E eu pude ver que, tipo, nesses poucos capítulos que a gente leu, né? Até agora, 11 capítulos, eu pude ver muita coisa que era realmente o que eu estava precisando ler, sabe? Coisas que teoricamente eu já sabia, né? Versículos que eu já decorei, por exemplo, mas que no momento que eu li, aquilo fez totalmente sentido por que eu estava vivendo, sabe? Que eu estava precisando. E você pode citar uma? Tomar o jugo e o fardo de Jesus, que é mais leve, né? Porque tanta coisa que a gente fica pensando, principalmente eu penso muito. Muito pensando. E quando pegar a nossa fardo, ansiedade a Deus, porque Ele tem que pegar pra Deus, nós, pegar o fardo dele, que é muito mais leve, né? Então essas foram as coisas que mais marcaram em mim até agora. Pelo menos no momento, né? Puxa, garoto, muito bom você ter colocado isso. Quando eu leio o livro de Mateus, ele é o primeiro livro que começa a contar a história de Jesus, desde o nascimento, a vida, até a crucificação, enfim. O livro de Mateus, ele é um escritor anônimo, né? Mas pela forma de escrever
citei historicamente que foi o próprio Mateus, que é até citado no livro de Mateus. Mateus é citado como sendo o autor, mas assim, é um autor desconhecido. Mas o que mais, eu confesso para você, o que mais me marca no livro de Mateus é que os primeiros capítulos ele tenta fazer um link entre o Velho Testamento de Moisés até chegar Jesus, e ele começa falando da genealogia, ele começa a contar a história. O que me chama a atenção é isso, é que as pessoas, elas não são colocadas no lugar, ela tem uma história, ela vem de uma história. E a primeira coisa aqui no livro de Mateus que ele se preocupa em falar e que mexe com o meu coração também, sabe? Ninguém tá no lugar por acaso, ninguém tá... E ele começa a contar, Jesus veio desde a descendência lá de Davi, vem falando, até chegar Jesus. Então, isso me marca porque realmente que todo mundo tem uma história, veio de algum lugar. Por isso que eu comecei perguntando para você, qual é a sua história? De onde você veio? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? E Jesus também, no livro de Mateus, é dessa maneira. Ele veio contando, Jesus veio trazendo um legado, veio trazendo uma história. Então isso me marca muito assim, na vida de todos nós, que Jesus se preocupa com a nossa história, da onde a gente veio, por que a gente está aqui agora. Então, por mais que pareça lá aquela genealogia, filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, e vem falando, poxa, por que eu tenho que saber isso? Mas é porque é para dizer para mim, para você, que aquilo tem uma história. Ele veio de algum lugar, ele veio para cumprir um propósito, mas ele não foi colocado ali naquele lugar, ele veio, existe toda uma história por trás disso. Por isso que cada um realmente, a gente precisa valorizar a história, valorizar. Eu fiz uma pergunta, comecei a me perguntar essa semana, por que eu não sou pastora dessa igreja? Por que eu não sou líder de tal ministério? Pergunta franca mesmo, né? E talvez eu não tenha maturidade suficiente. Talvez, dentre outras coisas que precisam ser consertadas dentro de mim. E eu fiz essa pergunta porque, pra mim, primeiramente, porque às vezes a gente acha que uma pessoa tá numa posição, chegou a algum lugar, mas que justamente que ela foi colocada ali. E na verdade não, Mateus, ela vem de uma história. Você, para chegar, tá aqui ministrando, você veio tem a história do seu pai, da sua mãe. Eu perguntei para você sobre o seu irmão, como que era o relacionamento com o seu irmão, porque a gente carrega com a gente uma história. E isso é importante, que uma pessoa tá num lugar, ela não tá ali, ela não foi inserida e colocada ali simplesmente, mas porque ela carrega uma bagagem, carrega uma história. Então o livro de Mateus, quando ele começa falando da genealogia, da onde ele veio, nossa, quando não é a flauta, é o cachorro, né? Que coisa. Você viu? O rapaz nem tocou flauta hoje, hein? É porque... então, é por isso. Tenho certeza que é por isso. Mas enfim, da gente conhecer e valorizar a história. A minha história é diferente da sua. A sua é diferente da Dudinha que tá ali, que é diferente da Júlia. Mas é a sua história. Então, quando vem Mateus e começa a contar isso, e interessante que por ser um autor desconhecido, deduz que foi Mateus mesmo que escreveu, por conta da característica. Eu acho isso interessante também, Mateus, porque nós temos uma característica, nós temos um linguajar, um jeito de falar. Por exemplo, eu falo pra Júlia, beleza, Creuza, ela já sabe que são linguagens que a gente vai adquirindo, forma de falar que caracteriza você, que me caracteriza. Às vezes o jeito de escrever, alguma coisa se apoia, é o Mateus que escreveu isso. No meu caso é bem assim mesmo, minha letra é horrível. Qualquer um que vê, qualquer coisa que eu escrevo, fala, isso aí é o Mateus que escreveu. Então já sabe que é ruim. É porque você não viu a minha ainda. Menino, pare o duro, hein? Porque a minha ou letra feia da bexiga. Não sei porque eu tenho essa letra feia. Enfim. Mas
pra gente entender que existem algumas características nossa, minha e sua, que elas evidenciam. A gente sabe, poxa, o Mateus chegou, o Mateus tá no lugar, porque algumas características que nós, por exemplo, quando a Dudinha que tá ali é mais quietinha, mas tá aprendendo agora, mas aprendeu uma coisinha, ela já sabe tudo. É uma coisinha que ela aprendeu, ela... Tô zoando. Eu tô querendo dizer, Mateus, que a gente carrega uma característica, assim como o Mateus. Acho que foi ele que escreveu esse livro pela forma de escrever, pela forma de contar os fatos. Então, são dois pontos assim que me chamam muita atenção no livro de Mateus. A gente vê os outros evangelhos repetindo algumas histórias, que é igual tem no livro de Mateus, mas a forma de começar falando quem era Jesus, da onde ele veio, por que ele estava lá naquele momento, é algo assim que me encanta de saber. Poxa, se a gente ouvir a história do pastor Vilela, ele também não foi colocado, chegou com um bonequinho, soltou ele, mas ele traz uma história, ele carrega uma história, ele carrega um legado. E ter esse senso que nós vamos dar continuidade, que outras pessoas vão dar continuidade àquilo que a gente está fazendo, principalmente você novinho ainda, 17 anos, tem muita coisa pela frente para viver, mas de saber que você está construindo uma história também para deixar para aqueles que virão depois de você. Então Mateus, ele chama muito a minha atenção por isso, por resgatar primeiramente uma história. Primeiramente, por que Jesus chegou ali? Realmente já existia uma profecia, existia sim, mas começa contando fisicamente quem ele era, filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, eu não lembro de todos os filhos, de todos os pais até chegar, né? Não lembro. Mas existe uma genealogia. Então, eu e você, a gente precisa valorizar também da onde a gente veio, a história que nos trouxe até aqui. Porque às vezes a gente assume alguma coisa. Para você estar hoje no Ministério de Louvor ministrando, alguém preparou aquilo para você estar ali. Alguém preparou aquele chão para você pisar. A gente fica assim, eu quero ser líder, eu quero... E a gente não pensa, não valoriza aqueles que vieram antes da gente, para construir aquilo onde você está, o chão que você está pisando. Quando alguém começa a falar, eu percebo muito isso. Quando alguém começa a falar muito, eu tenho certeza que você não é essa pessoa, não é, Mateus, não é essa pessoa. E começa a falar do seu líder, falando de quem veio antes de você. Mas fulano de tal é assim, fulano de tal faz isso, nananana. Essa pessoa, ela não está pronta para ser o próximo líder, porque não valoriza a história daquele que veio antes, não valoriza tudo aquilo que foi preparado antes. Então Mateus ensina muito isso. Se hoje você está ali ministrando, toca violão, faz sua célula, leva a palavra de Deus para alguém, mas alguém antes de você preparou isso, seus pais, seus líderes. Mateus, então, mas você falou para mim aquilo que marcou você aí na leitura do livro de Mateus. E eu conversei um pouquinho com você, que eu acho interessante como começa a história de Mateus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Assim como Mateus tem uma história, né, tem a leitura, né, no primeiro livro de Mateus, e o seu futuro, como você se vê daqui 5 anos, por exemplo? Você já parou para pensar nisso? Como você vê o Mateus daqui 5 anos? Você se imagina? Então conta pra gente. Eu quero também falar de Mateus, né, mais próximo de Deus também, né? Começou bem. E poder estar cada vez mais envolvido com as coisas de Deus, sabe? Que o tempo passando, né? Um monte de coisa acontecendo, é muito fácil a gente se afastar, né? Mas quero continuar envolvido. Tem mistério, igreja. Mateus, pra gente encerrar esse bate-papo, eu queria incentivar você realmente a continuar a leitura, não só como um desafio, uma obrigação, mas porque a palavra de Deus, ela muda a vida da gente, transforma quem nós somos, e que não existe livro nenhum maior do que a Bíblia, não existe nada maior do que a palavra de Deus.
que ela esteja sempre enraizada no teu coração e que tudo que você fizer e construir seja embasado na palavra de Deus. Seja um adolescente que fala, olha para mim, porque eu sou exemplo daqueles que leem, que estudam a Bíblia e que reflete a bondade de Deus. Você nunca perca isso de vista. Pode ser que daqui a um tempo acabou esse desafio, já leu a Bíblia toda, e mesmo que não tenha desafio nenhum de leitura, mas que você ame a palavra de Deus, ame ouvir aquilo que Deus tem para falar através da Bíblia. É só assim que você amadurece. Diz que daqui 5 anos você está mais maduro. Um homem maduro realmente é aquele que conhece, que se dedica tempo a ouvir a voz de Deus e ouvir a palavra dele. Certo, garoto? Então bate e volta assim rapidão. Vou te fazer três frases. Você vai precisar me dizer o que define isso. Uma palavra que define. Vamos tentar? Uma palavra que define o Mateus. Eu acho que pensador, eu penso bastante. Viajo demais. Sobre o livro de Mateus, uma palavra que define essa leitura do livro de Mateus para você. Não sei se isso encaixa muito, mas eu acho que propósito faz sentido, pelo menos pra mim faz sentido. Propósito. O livro de Mateus, o que define para você, o que caracteriza o livro de Mateus é propósito. Boa, garoto. E fala para mim o seu futuro, uma palavra que seja sinônimo do seu futuro. Oportunidades. Oportunidade. Muito bem, garoto, muito bem. Que você guarde isso, que o seu caminho seja baseado nessas 3 palavras que você citou agora. Eu tenho certeza que esse bate-papo, essa conversa, talvez você não estivesse esperando exatamente que fosse ser dessa maneira, mas que te fez refletir em algumas coisas, pensar em algumas coisas, e que a sua vida, Mateus, seja cada vez melhor. Foguete não dá ré, é sempre pra frente, é sempre andando pra frente. Você se levante nessa geração cada vez mais como referência para todos nós. Nós queremos olhar para você, Mateus. Isso não é como peso de forma nenhuma, mas porque nós somos carentes de referência. E eu tenho certeza que você se levanta nessa geração para ser um garoto diferente, alguém que leva a glória de Deus, não só quando está ministrando aqui em cima, mas por estar perto de você, que você faça diferença no lugar que você esteja. Beleza, brother? Beleza. Valeu pelo bate-papo, é nóis. Tamo junto.